Bom, aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Precisamos ter cuidado para não cair. A história bíblica mostra alguns exemplos de pessoas que estavam numa situação de conforto e perderam o cuidado e caíram. A gente lê sobre Sansão, que caiu diante dos filisteus. A gente lê sobre Salomão, que apesar de todo o conhecimento que tinha, caiu. E a gente vê sobre Davi, um grande guerreiro, rei da nação de Israel, caiu diante de uma mulher, diante do pecado, diante de uma escolha que ele fez. Precisamos lutar. Precisamos lutar com as armas da fé, para que a gente não caia. Precisamos estar municiados, protegendo o nosso coração com a couraça da justiça, fortalecendo os nossos pensamentos e andando diante do Senhor com sabedoria. Eu convido você a ler um texto comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: aquele, pois, que pensa em estar de pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com tentação dará também o escape, para que possais suportar. A tentação certamente virá para a vida do cristão, mas Deus, ele te dá o escape, ele te dá a saída. Basta você escolher se você quer se render ao pecado ou se você quer lutar contra ele. Outro versículo que eu quero ler é o exemplo dado por Jesus Cristo quando ele estava passando no deserto, quando ele estava passando pelo deserto. Um exemplo de vitória. É um exemplo de vitória. Jesus venceu a tentação. Ele suportou aquilo que o diabo estava colocando sobre ele, sobre a vida dele. Mas ele defendeu a sua fé com a palavra de Deus. Jesus defendeu aquilo que era mais importante para ele, usando a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás.
Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Jesus passou por um momento difícil ali, mas depois de ter vencido a tentação, os anjos vieram e o serviram. Outro exemplo que podemos citar é o exemplo de José lá no Egito. José foi vendido muito cedo, ainda jovem, para os egípcios como escravo. Como ele era um homem de boa aparência, ele foi conduzido à casa de Potifar. E quando lá estava fazendo seus afazeres domésticos, suas obrigações, a esposa de Potifar o cobiçou, o desejou. Mas José fugiu, deixando a sua capa. E ela o acusou. E ele foi preso. Ele sofreu por estar pagando por uma coisa, um crime que ele não havia cometido. E passando alguns anos, ele foi instituído ministro, governador sobre os egípcios, abaixo somente de Faraó. Outro exemplo, Daniel. Daniel não abandonou a sua fé. Ele persistiu em oração. Ele persistiu buscando, por mais que os decretos tenham sido lançados contra ele. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele perseverou e os leões não o atacaram. Deus está separando o livramento para a sua vida. Basta você colocar o seu coração diante dele e não dar lugar ao pecado. Diga não a esse mundo. Diga não àquilo que o mundo tem colocado sobre a sua vida. Diga não, mas adore a Deus. Faça a vontade de Deus. Busque viver em comunhão com a sua presença. Certamente, você vai ser muito, muito abençoado. Que essa palavra, ela venha tocar o seu coração e que você não dê lugar aos prazeres desse mundo, mas dê lugar a Jesus Cristo e permita que Ele entre no teu coração e que faça de você um novo homem, uma nova criatura. Que você fale desse amor, que você viva em comunhão com a sua presença, com a sua palavra. O pecado, ele quer nos dominar, ele quer nos destruir, ele quer tirar a gente da presença de Deus. O diabo, ele vai fazer de tudo para isso. Ele vai colocar aparentemente coisas boas diante de você. Uma palavra que eu ouvi de um amigo essa semana: não troque o bom pelo certo. Não troque o bom pelo certo. Não abandone aquilo que é certo por aquilo que é bom. Porque o bom é temporário. Muitas vezes o bom é duvidoso. O bom é um atrativo do diabo para destruir a sua fé, destruir você. Como lemos aqui em Mateus capítulo 4, o diabo botou diante de Jesus muitas coisas boas. Ele viu as dificuldades, viu as necessidades de Jesus e falou: transforma a pedra em pão. E aqui eu vou te dar isso aqui. O diabo, ele não muda a estratégia. Ele te oferece coisas boas. Ele te oferece aquilo que os seus olhos podem admirar. Ele te oferece. Mas o único que deu a vida por você, o único que deu a vida por mim, foi Jesus. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da minha existência. Ele é a razão do nosso viver. Jesus, ele nos promete a vida eterna. Eu te convido a se render para Jesus, porque Ele é o único que é capaz de te dar a vitória. Resista, pois,
Dê lugar a Jesus. Diga assim para Ele. Permita que Jesus more dentro de você. Dê lugar ao Espírito Santo, porque Ele é o único que é capaz de te fazer feliz. Inscreva-se no meu canal, Nova Criatura, Thiago de Luna. Dá um like no vídeo, ative o sininho, para que você possa estar recebendo palavras como essa. Os meus recursos ainda são bastante limitados, para que eu possa estar produzindo um vídeo melhor, com qualidade melhor, mas o objetivo aqui é a palavra de Deus. Que essa palavra toque no seu coração, que você possa sentir a verdadeira alegria, que é fazer a vontade de Deus, que é viver para Ele, que Ele é tudo para mim. Eu espero que um dia você possa dizer que Ele também é tudo para você. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus planos, os seus propósitos. Mas dê lugar a Jesus. Permita que Ele more no seu coração. Permita que Ele habite em você.